Os irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero estar compartilhando dois textos com os irmãos e eu já vou pedir para que os irmãos possam estar abrindo as vossas Bíblias em Marcos 4, bem conhecido, né? Eu vou estar lendo alguns versículos. Em 35. Amém? Eu vou já estar lendo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Nós vamos até o 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora também eu peço que os irmãos abram também lá em Hebreus, também é bem conhecido, Hebreus 10, e o versículo 22 e o 23, eu vou estar lendo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Eu quero nesse momento já agradecer ao Senhor, porque eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos surpreende e o Senhor, Ele nos dá oportunidades a qual a gente nem imagina que nós possamos ter. E aí o Senhor vem e nos surpreende, e essa foi uma surpresa de eu estar ministrando hoje aqui. Confesso que é lógico, nós ficamos tímidos, temerosos, mas o Senhor, Ele é maravilhoso. E o que é mais interessante nessa palavra, eu vou lá em Marcos, porque primeiro o Senhor, Ele ministrou na minha vida essa palavra. E o maior privilégio sobre a nossa vida é quando o Senhor, primeiro Ele nos ministra, primeiro o Senhor nos corrige, primeiro o Senhor nos exalta, para que nós possamos estar falando alguma coisa. E foi isso que aconteceu na minha vida essa semana. E aí o Senhor, durante a semana, Ele foi falando e Ele foi ministrando, e o Senhor foi falando para mim de fé. E a cada dia, eu sempre falo que eu sou mais apaixonada por Jesus. E é lindo. E eu falo, Senhor, não tem coisa mais linda. Porque quando você está apaixonado, você fala do seu amor, você vive o seu amor, e isso é coisa linda. Então que nessa noite você possa entender que nós precisamos todo dia nos apaixonarmos mais por Jesus. Precisamos a cada dia professar esta fé que nos move, que nos faz caminhar a nossa salvação, que é em Jesus Cristo. Então eu só tenho que ser grata. E aí, irmãos, eu quero estar compartilhando, porque quando eu fiquei imaginando, Senhor, é algo tão conhecido essa palavra e sempre é ministrado sobre a nossa vida, nós chegamos a ministrar ela, porque quando nós falamos de fé, nós vemos aqui, porque o Senhor, Jesus, Ele fala, olha, passemos para a outra margem. Ele dá uma ordem, já começa com uma ordem. Passemos para a outra margem. E o que é interessante, porque o Senhor chama aqueles discípulos e Ele coloca no barco para um propósito. Então aqui eu já abro um parênteses. Olha, sempre que vocês forem ver as minhas ministrações, eu falando do Senhor, eu falo, o Senhor, Ele tem propósito. O Senhor é Deus de propósito. O homem não tem propósito, mas o Senhor, Ele tem propósito sobre a minha vida e Ele tem propósito sobre a sua vida. E é propósito de bênçãos, porque o Senhor, Ele se alegra quando nós estamos dentro do propósito dEle. E não foi diferente aqui, porque o Senhor, Ele reuniu
seus discípulos. E aí o Senhor, quando Ele reúne os seus discípulos, o Senhor, Ele dá vários indícios de que, olha, eu estou no controle. E eu não sei se você está entendendo essa noite, mas o Senhor já começa a falar para mim e para você: olha, não importa a tempestade, ela está acontecendo, a tempestade está se fazendo, mas sou eu que estou no controle. Porque o Senhor, Ele tinha o controle na mão daquele mar. E é coisa linda isso. Porque, olha, o Senhor, Ele coloca os discípulos lá, e aí lá o Marcos, ele começa a dar alguns detalhes que nos outros evangelhos não tem. Ele fala de um barquinho, que tinham outros barquinhos, ele fala do barco, né? Ele fala de uma ordem, nós caminhamos sobre uma ordem, nós temos uma autoridade, o Senhor, Ele coloca autoridade sobre as nossas mãos, o Senhor coloca autoridade sobre a nossa vida. E aí é muito interessante, porque o que acontece? O Senhor, aí ele fala que o Senhor, ele vai dormir, e ele dá o detalhe de uma almofada, de um travesseiro. E aí foi aonde o Senhor começou a ministrar na minha vida. Olha, almofada, travesseiro, isso te remete, sabe ao que, Maria? Isso te chama para um particular. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? O Senhor chama a mim e a você para um particular. Porque travesseiro você tem no seu quarto. Então o Senhor nos chama para algo maior, para intimidade. E isso é maravilhoso, porque em meio a tudo isso, irmãos, que está acontecendo aí, o Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele chama você e a mim para um particular. Olha, é momento de exercermos a nossa fé. Porque aqui, sabe o que aconteceu aqui com os discípulos? Eles estavam com Jesus no barco. Mas na hora, quando bateu a tempestade, a primeira coisa, eles não confiaram. Eles colocaram a fé deles aonde? E aí o Senhor falava para mim: escuta, Maria, e você? E a sua fé? Você está colocando aonde? E aí eu fiquei pensando: espera, Senhor, mas o Senhor está ministrando, porque nós ainda somos tão teimosos que ainda nós questionamos como os discípulos. Mas espera aí, Senhor, mas eu não estou te questionando. Mas eu estou falando, eu estou esperando o teu tempo. Mas aí o Senhor, Ele foi ministrando mais forte no meu coração. Olha, o vento está aí, a multidão está falando, o mar está alto. E a sua fé, e a sua confiança? E aí, irmãos, eu comecei a entender que é nessa adversidade, que é nesse mar, que o Senhor nos chama para o secreto. E aí o Senhor me levou lá em Hebreus, porque aí o Senhor fala não só da fé, mas o Senhor fala da esperança, o Senhor fala da nossa confiança. Em quem nós estamos confiando? Nós estamos confiando em quem? Na multidão? E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Olha, quantas vezes na Bíblia se fala de multidão? Quanto em meio à multidão aconteceu os grandes milagres da Bíblia. E se aquele povo, se eles tivessem parado e escutasse a multidão, eles não teriam participado, eles não teriam vivido as bênçãos do Senhor. E o Senhor fala para mim e para você: olha, esquece a multidão. Esquece a multidão. Mais uma vez esta noite, entra no secreto. Entra no secreto, entra no teu quarto, porque é lá que eu vou te revelar grandes coisas. E o Senhor, Ele tem grandes coisas para revelar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele está no barco. O Senhor está no barco e o Senhor está lá, o Senhor está descansando. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está, há descanso. Então eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos descansar em meio às lutas, em meio
as adversidades, porque o Senhor, Ele está. Mais uma vez eu repito, o Senhor está no controle. Muitas das vezes nós usamos artifícios para não querer entender o que o Senhor está ministrando sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos nos escondendo nessa pandemia, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama para o particular. Então, muitas das vezes nós falamos, eu estou em casa, eu estou ficando triste, eu não estou mais orando como eu estava. Escuta, será que você já estava agindo como aqueles discípulos? Agora só não foi o reforço para o Senhor te chamar para o secreto. Então, essa noite, vamos se achegar até o secreto do Senhor. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele que Ele vem na hora certa. O Senhor, Ele trabalha sobre as nossas vidas. Irmãos, é no meio da tempestade, é no meio da adversidade que o Senhor, Ele vem, que Ele provê. Mas nós precisamos reter, nós precisamos entender que a nossa fé é que vai trazer o nosso milagre. E outra coisa, não adianta eu vir aqui e eu ministrar a palavra, eu falar de fé, eu falar que o Senhor é bom, eu falar que o Senhor salva, que o Senhor batiza. Tudo isso nós sabemos, tudo isso nós entendemos, mas nós precisamos viver, nós precisamos fazer parte desse barco aqui. Nós precisamos sentir o que esses discípulos sentiram, para verdadeiramente nós termos experiências com o Senhor. E a cada dia o Senhor, Ele chama-nos para as novas experiências. Nós precisamos sair do superficial, mas nós precisamos entrar em águas mais profundas. E o Senhor, Ele fala hoje, essa noite, olha, vamos entrar em águas profundas. O pastor, ele já ministrou essa palavra aqui. Irmãos, eu nunca esqueci. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu peço, Senhor, eu não quero ficar no raso. Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas eu quero verdadeiramente entender o que é te servir. Verdadeiramente eu quero entender o que é estar na tua presença. Senhor, eu não quero, Senhor, viver uma fé superficial, mas eu quero viver esta fé, Senhor, do mar se levantar e eu entender que o Senhor está no barco, que o Senhor está acalmando a tempestade. E isso não tem como eu fazer por você e nem você fazer por mim. Mas Jesus Cristo, Ele faz por mim e por você. Irmãos, e é tremendo, porque o Senhor, Ele vem, Ele não nos cobra nada, Ele não nos requer nada, mas Ele chega com amor, Ele nos chama com carinho, Ele nos chama pelo nosso nome. E o Senhor nos chama todo dia, chama cada um. Ele vai lá no nosso secreto, Ele vai lá suavemente, e Ele chama nós pelo nosso nome. Porque na Bíblia fala que mesmo que antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor sabe as nossas limitações. O Senhor conhece todo o nosso ser. Então, que nós, verdadeiramente, que nós possamos esta noite exercer esta fé que naquele momento os discípulos, eles não entenderam que o Senhor está no barco. Olha, irmãos, a todo momento eu escuto as ministrações. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu presto muita atenção no que o Senhor está falando. E o Senhor, Ele tem falado muito para nós de tempo. O Senhor, Ele tem falado muito que Ele vai fazer. Então, que nós possamos entender, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo dele. E se é no tempo dele, é porque há um propósito maior. O que nós precisamos é confiar no Senhor, é entender que naquele momento o Senhor, Ele estava falando para os discípulos, olha, aqui
eu vou dar experiência para vocês passarem por algo maior, por coisas que poderiam ser terríveis. Vários discípulos, eles morreram como mártires. Para nós, a gente não tem nem ideia do que seja, sabe, ser degolado ou não. Mas eles morreram professando a fé verdadeira, a fé genuína no Jesus que sara, no Jesus que nos liberta, no Jesus que nos cura, no Jesus que esta noite está falando para mim e para você: olha, eu continuo com o controle, porque eu sou soberano sobre a sua vida. E isso não tem preço. Essa noite que eu e você, que nós possamos nos apaixonar, que verdadeiramente nós possamos entender que o Senhor, Ele tem um propósito em tudo isso, e que nós não venhamos a nos esconder em pandemia, que nós não venhamos nos esconder em doença, em achar que está fraco, que não está conseguindo, não, mas que verdadeiramente nós entendemos que o Senhor, Ele está a todo momento de braços abertos para mim e para você, e falando: olha, é aqui que eu tenho calmaria, é aqui que eu sou o socorro para aquilo que você necessita. E isso é maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês, eu sou apaixonada por Jesus. E quando nós somos apaixonados, como eu falei, a gente fala a todo momento, a gente quer estar perto. Então, e hoje cedo, irmãos, o Senhor, Ele me chamou mais uma vez no secreto. E aí a única coisa que eu conseguia falar para Ele era: Senhor, que a cada dia, Senhor, eu continue te amando. Que a cada dia, Senhor, eu possa falar para quem for que eu te amo. Senhor, não se afasta, nunca retira, Senhor, de mim. Mas que a cada dia essa fé que está lá em Hebreus, quando nós somos, exortados em Hebreus, que a cada dia essa fé, ela possa nos alimentar de uma forma sobrenatural, e que nós não venhamos jamais a duvidar em nada, irmãos, do que o Senhor é capaz e do que o Senhor vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí fora, a multidão está falando muito, mas o que nós precisamos ouvir esta noite é a voz de Deus. E a voz de Deus fala: olha, basta tão somente crer, que o resto eu vou fazer. Amém? Eu peço, foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração, eu peço que os irmãos continuem orando por mim, continuem orando pelo meu esposo. Nós somos carentes da oração dos irmãos. Eu agradeço imensamente esta oportunidade ao Senhor, e agradeço aos irmãos que estão online, aos irmãos que puderam vir interceder sobre a minha vida. Amém?